Oi, gente, bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Mariana, eu tenho 36 anos, moro há 9 anos em Berlim, na Alemanha, e eu cheguei aqui depois de ter terminado a faculdade no Rio. Eu me formei em Ciências Sociais e Comunicação Social, e quando eu cheguei aqui eu não sabia falar alemão. Quer dizer, eu tinha feito uns cursinhos de alemão, mas não sabia falar direito não. E foi bem difícil, demorou pelo menos uns 2 anos para eu começar a falar fluente alemão. A língua alemã é uma língua muito difícil e existe um choque cultural muito grande, né? Eu tenho uma amiga que fala que a Alemanha não é para imigrantes de primeira viagem. E eu concordo com ela. Eu acho que é bem diferente você se mudar para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para Portugal, que você fala português e inglês, é mais fácil de aprender. A você ir para um país que tem uma cultura bem diferente da cultura brasileira e, além de tudo, você tem que enfrentar o problema da língua alemã. Então eu cheguei aqui em Berlim com duas com duas malinhas, fui para casa de uma pessoa, uma brasileira que me ajudou muito, que me conheceu pela internet e fiquei lá 15 dias e depois acabei indo morar numa WG. Uma WG é uma Wohngemeinschaft, é um apartamento que tem quartos, diferentes quartos, e que as pessoas alugam só os quartos. É bem comum aqui em Berlim, em geral na Alemanha, principalmente para estudantes, pessoas que vêm de fora, vêm do estado mais afastado, vêm estudar e aí dividem um apartamento com outros estudantes e vão estudar na universidade. Existe também umas veguês aqui em Berlim que são de pessoas mais velhas, pessoas solteiras, pessoas que se separaram, que querem morar com outras pessoas para não morar sozinho. E existe também veguês que são de pessoas mais velhas, de pessoas idosas, ou pessoas que não querem, então entraram na idade mais avançada e não querem morar sozinhas, então elas acabam procurando outras pessoas para que elas possam conviver e ter um dia a dia, como existe também para pessoas deficientes ou pessoas que já têm algum problema, como Alzheimer, um problema mais de mental, né? E que acabam tendo determinadas dificuldades e aí elas não só se ajudam, como existem algumas que chamam de ambulante Pflegedienst, que são empresas de enfermagem que prestam serviços para essas casas de idosos, para essas VGs, para essas associações de idosos, e ajudam essas pessoas a poderem viver independentes. E por falar em independência, independência é um dos temas principais da Alemanha. Independência é um tópico muito importante para o alemão. Para quem vive aqui durante muitos anos, começa a perceber o quanto é importante para o alemão ter a independência. Então, o alemão ele sai de casa mais ou menos com 17, 18 anos, quando ele termina o colégio, e aí ele decide que ele vai fazer um curso técnico ou vai entrar na universidade, e aí ele começa ou consegue uma bolsa, e aí ele financia, vai morar numa VG junto com outros estudantes, ou ele começa a fazer um trabalho paralelo, começa a trabalhar paralelo à universidade, fazer um que eles chamam de mini job, ou um serviço de estudante, né? E para se sustentar paralelamente à faculdade ou o curso de Ausbildung. Ausbildung é um curso técnico que muitos deles fazem ainda bem novinhos, né? E acabam saindo de casa muito cedo, diferente do que acontece no Brasil. As pessoas ficam muito tempo dentro de casa, morando com os pais, até por uma questão financeira, é difícil de sair, e quando a gente tem dinheiro para sair, a gente às vezes prefere juntar esse dinheiro e poder, para depois mais à frente, comprar um apartamento ou poder casar e estar numa situação melhor, então acaba economizando, e no que economiza acaba saindo de casa um pouco mais tarde. Existem muitas diferenças culturais aqui, né? E a gente percebe só ao longo dos anos. É diferente você viajar para um país e conhecer fazendo turismo. Você, naturalmente, quando você faz turismo, você tem uma impressão sobre o que é aquele país, né? Você acaba vendo visões diferentes, encontrando situações diferentes, tendo choques culturais. Isso faz você crescer, faz a sua visão de mundo crescer. Mas, naturalmente, morar no país te faz essa visão crescer muito mais, porque você chega a um momento em que você tem que passar pelo processo de integração. Porque se você não passa por esse processo de integração, você vive num mundo paralelo, né? Que acontece muito aqui na Alemanha. Vieram muitos turcos para cá, numa época, principalmente no final da guerra, quando a Alemanha estava destruída. O país foi reconstruído principalmente por mulheres, porque
a maior parte das mulheres sobraram, os homens morreram na guerra, e por crianças, né, que foram quem sobreviveram na guerra. E faltava homem, faltava força de trabalho. Na época vieram muitos turcos para cá, e você tem uma comunidade muito grande de turcos na Alemanha. Inclusive a maior comunidade de turcos fora da Turquia é na Alemanha. E os turcos muitas vezes, muitos deles conseguiam se integrar e muitos deles criaram um mundo paralelo. A gente tem aqui em Berlim um bairro chamado Neukölln, que é a nova colônia, que é um bairro que tem bastante estrangeiros e principalmente bastante turcos. E você anda pelo bairro de Neukölln e você vê muitas vezes assim faixas ou anúncios escritos em árabe. E é meio estranho, porque parece que você está na Alemanha, mas você está numa parte que não é muito alemã. Você vê muito árabe na rua, você vê muitas mulheres com aquelas toucas e, enfim, eles se comportam de forma diferente também, não só da cultura alemã, como da nossa cultura brasileira. Então é outro choque, outra diferença. Então, gente, eu tenho bastante coisa para contar para vocês. Eu espero que vocês gostem do canal. Se vocês gostarem, se inscrevam ou então dá um like e a gente se vê. Beijo!